Sacada Cultural. Então, estamos hoje com uma convidada maravilhosa, cantora, compositora, que para mim que me honra muito ter aceito o meu convite de estar aqui batendo esse papo com a gente, Raíssa Bittar. Raíssa, seja bem-vinda! Danilo, que prazer estar aqui nesse programa, trocando essa ideia. Finalmente a gente se encontrando de alguma maneira esse ano, com essa pandemia muito louca. Honrada de estar aqui no programa para trocar ideia. Vamos que vamos, Raíssa. Aí é o seguinte, já vou começar. Eu ia falar isso para você nos bastidores, mas aí eu falei assim: não, deixa que eu vou falar ao vivo. Sabe que a gente tem uma coisa em comum, que é um cara que, quando eu fui fazer meu show no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, acho que você tinha lançado seu primeiro disco, e ele falou assim: pô, você tem que conhecer uma cantora, que é a Raíssa Bittar. Aí ele me apresentou, através do seu primeiro disco, foi o Wagner Parra, meu. Aí ele... Coraçõezinhos, coraçõezinhos, muito forte para esse cara, Wagner Parra. Demais, né? Raíssa, a gente está vivendo um momento de muita sensibilidade, né? Um momento muito delicado na nossa vida. Acho que não só como nós como artistas, mas acho que todo ser humano, todos os seres humanos, com a questão da pandemia que nos levou em isolamento social e a gente não está tendo. A gente pensou que ia durar um pouco, mas isso começou a se alastrar e cada vez mais. Era A uma gente não tá, quarentena, né? né? Era uma quarentena e a gente parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel e a gente fica desesperado e cada vez mais a gente vai se acostumando a descobrir essas ferramentas que a gente vai se adaptando e se ressignificando aqui. Então, eu queria te fazer essa primeira pergunta: como que você tem lidado com todos? Eu sei que você já é uma pessoa muito tecnológica, uma pessoa que já vinha desenvolvendo muitos trabalhos e utilizando dessas ferramentas, mas isso se intensificou, né? Como que você vem lidando com isso hoje em dia? Olha, Danilo, quando a gente realmente conversa com outras pessoas, a gente vê que está todo mundo passando por coisas por conflitos meio parecidos, assim, né? Nesse rolê de isolamento. Eu adoro encontros, apesar de alimentar meus stories e trocar ideia, conhecer gente pela internet já há um tempo e gostar de me comunicar assim, eu gosto de ir para a estrada, de fazer turnê. Esses últimos anos eu fiz bastante turnê com o meu terceiro álbum. Então, eu gosto disso, assim, o Wagner Parra, que você estava falando, por exemplo, é fruto de encontro, assim. E ele era um cara que eu acho que ele era desses apaixonados pelo encontro, de apresentar pessoas, de conectar a gente. Ele fez muito isso em Santos. E eu, né, vinda de Santos, tive a sorte de cruzar com ele, e ele era uma pessoa que conectava as pessoas no ao vivo, assim, né? É isso, você encontrou com ele, ele falou de mim. Então, meus primeiros shows em Santos, ele estava lá, ele tocou e tudo mais, enfim. Aproveitei para falar mais do Wagner Parra, porque admiro ele muito e o legado dele, assim, eu sou muito grata. E aí, voltando agora para os dias de hoje, né? Pandemia, essa coisa insana. Eu sou cantora, compositora, mas eu nunca me acompanhei nas minhas turnês, nos meus shows. Então, quando bateu esse lance do isolamento, eu não tinha coragem de colocar nenhum profissional que trabalhava comigo em risco, né? A gente não sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então, eu acabei me isolando em casa, eu moro só, e eu tinha acabado de investir num Loop Station e comecei a desenrolar um show. Eu tinha uma data marcada no Show Livre e montei um show solo, assim. Eu adaptei o show do meu álbum João, que é esse terceiro, e comecei a fazer solo. Então foi um jeito interessante, assim, foi uma independência que eu acabei criando para poder fazer lives e continuar encontrando com as pessoas e fazendo música, né, de alguma maneira. Tanto que eu lancei recentemente o disco do Ao Vivo no Show Livre, que eu fiz esse daqui de casa logo no início da pandemia, e quando as coisas melhoraram um pouco, eu fui até o estúdio para fazer o show solo, gravamos o álbum ao vivo,
que foi para as plataformas, tem o vídeo também, né, da apresentação, e foi surreal, tá sendo surreal tudo isso, né? E aí eu continuei também, já estou emendando aqui nos projetos tudo, né? Que essa coisa de artista é um malabarismo. Você vai fazendo uma coisa ali, outra coisa colar, e aquele alongamento, assim. E aí eu também eu sou diretora de videoclipes. E aí, começou o isolamento, eu comecei a editar um clipe que eu já tinha filmado e comecei a dirigir à distância. Então, eu fiz três videoclipes à distância, assim, durante o isolamento. Fiz o meu, fiz o da banda Uma, que é de Curitiba, são 3 mulheres. Fiz da Beatriz Rodarte, de Minas Gerais. O meu é com participação da Estesia, que é uma banda de Recife. Então, é muito louco, porque esse lance do isolamento acabou deixando a gente conectado, né? As cidades, assim. Enfim, eu tenho percebido essa... Sei lá, uma pessoa otimista, né? Eu vou tentando ver alguma coisa boa. Então, eu tenho percebido essa conexão muito forte, assim. Antes, eu só fazia isso fisicamente. Eu ia até a cidade fazer show e tal. Mas agora a gente está fazendo collabs, né? E vai lançando coisas, criando, tentando. Assim como nós aqui agora nos encontrando, né? Você sabe que eu venho Opa! conversando com diversos artistas e assim, é bem interessante assim, que todo mundo tem um pouco de receio, assim, até eu mesmo fui dar uma entrevista esses dias e falei, pô, tem sido mó legal, assim, na verdade não é que a pandemia tem sido legal, a gente sabe da tragédia que se instalou no mundo, né? No Brasil, uma intensidade que a gente sabe qual que é, mas é uma tragédia mundial. Mas a gente sabe também que o isolamento social ele nos jogou numa situação que a gente acabou, como você disse, se conectando a pessoas que a gente talvez não tivesse se conectado de uma outra forma naquele momento. Pode dizer que futuramente, sim, mas muita gente, por exemplo, todo dia 18 a gente vem fazendo agora um movimento latino-americano de música. Então, um festival que a gente faz na internet, a gente fez com o pessoal do Chile agora, eu conheci gente pra caramba, assim, cantores, cantoras maravilhosas, artistas maravilhosos. Então, o que muitas vezes ali naquele momento a gente já tinha uma visão, que é aquela visão, né? Sai daqui, vou fazer um show, tudo. E de repente a gente não abre para você ver. Há quantos anos atrás o Wagner Barra me apresentou, obviamente, eu já conhecia o seu trabalho, escutei seu disco, achei, caraca, cara, um disco da hora, assim, um trampo maravilhoso. Mas nunca nos comunicamos. E aí, dentro da pandemia, existiu essa comunicação. E isso é um fator muito interessante dentro não digo da pandemia, do isolamento, né? Do isolamento social que acabou nos obrigando a ir buscar essas conexões e acabou que a gente acabou se conectando com o mundo inteiro, né? Inclusive, assim, você mesmo, adaptando um show que tinha uma determinada forma para você fazer sozinha, né? Como que é isso? Como que é trazer todo esse universo que você... Porque, assim, a arte, a gente pensa, né? Traz todo um universo, tem uma concepção ali, daqui a pouco vamos adaptar, ou seja, você recria, né? Essa coisa a distância ficou muito diferente, né? Porque você pode fazer uma ligação de Zoom com o seu vizinho e você pode fazer uma ligação de Zoom com uma amiga lá no Japão e a distância acaba sendo a mesma, né? Então ficou diferente a relação, né, da distância e da conexão. E assim como eu percebi no final que o isolamento faz a gente meio que me obrigou a lidar comigo mesma, não tinha fuga, não tinha saída. Então
foi muito engraçado, ó, foi muito louco. Foi complexo o processo de adaptar o show, assim, porque eu não- ao longo, agora é engraçado eu falar da minha carreira, dos meus álbuns, porque o primeiro álbum que eu lancei faz 10 anos. Eu tinha 20 anos quando lancei o Voilá. E depois veio o Matéria Estelar e agora o João. Esses 3 álbuns, eles foram... Por exemplo, deixa eu ver como é que eu vou contar a história. Por exemplo, no segundo álbum, o primeiro álbum, logo no primeiro álbum de lançamento, eu nem tinha coragem de me chamar de cantora, eu tinha vergonha de falar que eu era cantora, assim, porque eu achava que eu não era boa o suficiente para ser uma cantora. Aí gravei o disco, teve participação de Naila Proveta, Maurício Pereira cantou comigo, a gente cantou no estúdio juntos, assim, ao vivo. Eu sou fã do Maurício Pereira. E, e rolou já tudo isso, assim. E no segundo álbum, teve participação da Spock Frevo Orquestra, todo mundo gravou ao vivo no estúdio, a Big Band inteira. O show de lançamento do Matéria Estelar teve mais de 15 pessoas comigo no palco. Sempre muitas histórias, né? No fundo, eu brinco, agora eu falo que eu sou contadora de histórias, porque eu acabo, né, essa coisa de fazer direção de arte, direção de videoclipe, eu sou atriz, eu vim do teatro, então eu gosto de cena, de elementos cênicos. Se eu pudesse, eu colocava a plateia dos meus shows numa cadeira que mexe, sabe? Tipo, para a pessoa sentir fisicamente, enfim, para atingir todas as camadas de sensações de seres humanos, porque eu gosto disso, de conduzir as pessoas por histórias. E os álbuns, eles foram acompanhando isso, assim, em várias proporções. E esse terceiro álbum, que é o João, que eu lancei 1 ano antes da pandemia, ele é muito mais minimalista, assim, para contrapondo o segundo álbum que tinha Big Band, não sei o quê. Então, o disco começa a capela, tal, então já foi uma linguagem que ia para o minimalismo. Então, quando eu cheguei em casa, né, eu fui brincando com voz e traduzindo os arranjos de maneira muito experimental, assim, sabe? Brincando com a harmonia, com o ritmo. E eu adoro essas inspirações, né? Usei o ukulele baixo, usei o shuriti box, que é um instrumento harmônico meio indiano. Eu chego com a nuvem na cabeça, né? Tem essa história de quem, não sei se quem está ouvindo a gente já viu, né? Um pouco do trabalho que vai em várias camadas, não só no som. E aí, então, é um mergulho de cabeça nas nuvens o show. Então, me permitia a brincar e tal. E uma coisa muito louca que aconteceu com esse show solo foi que um dia o dono de uma empresa me ligou porque gostaria que eu fizesse o show que eu montei aqui, o espetáculo, para os funcionários dele, uma empresa de engenharia. Eu falei, meu Deus, gente, mas eu pensei, né? Meu som é muito doido, gente. Como é que eu vou conseguir contar história para engenheiro, para galera de exata, sabe? Enfim, foi bem desafiador, assim. E aí foi uma experiência muito, muito legal, foi a festa de confraternização da empresa no final do ano. Aí, como eu gosto de contar história, eu comecei de antes. Tô na terapia, mas eu não me considero uma puta cantora. Estou trabalhando isso na terapia. E aí, eu sei que eu falei, bom, já que eu vou ganhar de outro jeito, eu vou contando a história de outra, né? Vou me ajudando. Aí mandei áudio antes para eles por WhatsApp, eles enviaram uma palavra, e aí cada um participou do show de uma maneira. Então você vai pescando o seu ouvinte, né? Com detalhes e sutilezas e coisas. É o que eu gosto de fazer, né? E tem sido assim. Tem sido assim. E é interessante
como não está ao vivo, né, a interação é de outro jeito. Então, tem sido interessante experimentar, né? É interessante as coisas que a gente tem em comum, né? Eu venho do teatro também, eu sou um ator que, em um determinado espetáculo, eu precisei aprender a cantar, fazer aula de canto. Então, assim, que era um musical, e aí eu acabei, a partir daí, dando canja em bares com o irmão da professora de canto do grupo. Então, assim, também não me considero um grande cantor, também, mas eu tenho uma situação que é a seguinte: quando eu escuto a tua música, eu escuto você cantar, me traz muita coisa. Então, eu acredito muito assim. Isso não quer dizer não ser grande cantora. Para mim, é uma grande cantora, uma grande cantora, consegue fazer o que se propõe a fazer, trazer a voz em função de uma coisa que é maior, que é a obra que está ali. Então, você coloca a sua voz a favor daquela obra, né, em função daquela obra, para você poder falar o que você quer falar, né? Que a arte é a expressão simbólica da cultura, que é muito maior do que tudo isso. Então, e é assim que eu vejo. Então, obviamente, talvez essa identificação com o teu trabalho, inclusive aqui, ao vivo, falando para você que sou muito fã do seu trabalho e muito respeito e muita admiração pelo seu trabalho. Inclusive, quero pedir para você escolher uma canção para a gente ouvir, para a gente conhecer. Danilo, que palavras bonitas, que forte, obrigada. Isso mexe, né, com a gente, porque é para isso, é a emoção que me guia mesmo. Gostei de te ouvir. Poxa, vamos começar ouvindo então Velhas Sílabas, que foi o primeiro clipe que eu lancei durante o isolamento social. E é desse último álbum, João. E é de um compositor santista, Felipe Trielli, da minha cidade. Então, bora lá. Bora ouvir Velhas Sílabas com Raíssa Bittar. Que o nosso amor se transformou num par de velhas sílabas. Quando que o sentido se desgovernou, deixou a nossa vida assim, sem mais. Falar da vida se os poetas, os floristas, astronautas, beletristas, loucos, sadomasoquistas, tanta gente mais inteligente do que eu não conseguiu falar. Se perdeu, deixou a sala de jantar e foi pro quarto ver televisão. Quando foi que de repente a gente percebeu que eu não te ouvia mais cantar? Descobrimos juntos que você e eu, como Julieta e Romeu, só precisávamos matar o nosso amor, deixar o sol se pôr pra um samba em flor depois
nascer, matar o nosso amor, deixar o sol se pôr pra um samba em flor depois nascer, 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 nascer. Bom, acabamos de ouvir Velhas Sílabas com a Raíssa Bittar, que está aqui comigo batendo esse papo maravilhoso, que falou muito bem antes de a gente poder ouvir essa maravilhosa obra da minha cidade, ou seja, você é santista? Conta pra gente. Sou santista, mas eu brinco um pouco que eu sou uma santista meio fajuta, porque eu fui embora muito cedo para São Paulo já, na época eu morava com os meus pais e tal. Mas eu sempre fui para Santos. O primeiro nascer do sol eu vi lá, o mate eu tomava lá, os churros, o milho, era tudo lá, a casa da avó, os primos, os casos de amor, era tudo em Santos. Então é uma cidade que eu tenho muito carinho, assim. E sempre que eu consigo, eu volto para poder fazer show. Inclusive, poxa, final do mês estarei lá no Festival Mais, que é um baita. Aliás, eu quero ouvir você falar do Festival Mais, porque estou conhecendo e muito, muito empolgada de fazer parte da programação dessa edição agora, que vai rolar. E vai ser no domingo, no último domingo do mês, às 5 horas da tarde, e eu vou fazer justamente esse show que eu adaptei solo durante o isolamento social, assim. Ah, com certeza, eu já ia, você se antecipou, mas já estava lendo os pensamentos. Festival Mais Música Autoral Independente Cientista, um festival que eu criei junto com o Hugo Castro Alves, junto com o Lua Marina, junto com o Theo Cancelo. Tivemos juntos essa concepção desse projeto maravilhoso que começou lá no Teatro Guarani, em Santos, onde a gente colocou, foi a primeira vez que a gente saiu colocando rap dentro do teatro, colocou gente de tudo que era, foi um show, foi o Sara Mandaia, foi o Julinho Bittencourt, foi a Preta Rara, foi, assim, a gente colocou o Ederson Santos, que é um sambista aqui também, super projetado aí no mundo do samba, colocamos gente de tudo que é lado, e aí virou um movimento que desembocou em todos esses festivais, essas mostras, né? E dele também surgiram outros, né? Existe um movimento muito grande. Sabe que em Santos, a primeira vez, a gente é meio doido, né? Santista, porque Caiçara, né? E aí, a primeira vez que teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Santos, que eu organizei lá de música autoral. O que hoje, assim, na verdade, né, Raíssa, não sei se você compartilha dessa opinião, a música autoral é uma coisa muito relativa, né? A gente fala assim, tem a composição e e não dá para tirar a música autoral, né, só. Porque, por exemplo, então quer dizer que o Gilberto Gil, a música dele não é autoral, é a música dele. Como a música... Total. As pessoas, né? Por exemplo, eu estava falando esses dias, uma vez, muitos anos atrás, tocando num barzinho, uma pessoa me pediu, toca uma música da Elis Regina, qual? Aquela lá do bêbado, do equilibrista. Ah, tá, toca sim. Mas não é da Elis Regina. Aldir Blanc. Exatamente. E aí a pessoa, não, mas é da Elis Regina. Ou seja, assim como a Clara Nunes, por exemplo, cantar água no mar, é maré cheia. Por exemplo, onde que você vai no mundo que se cantar isso não vai falar Clara Nunes? Total, total. É muito complexo mesmo, porque eu, como cantora, e tô ali na indie alternativo, autoral,
caio nessa, porque a maioria das canções que eu interpreto não são composições minhas. Então, é engraçado, porque as pessoas me perguntam, é autoral? Aí eu falo, bom, é autoral, mas não é minha, assim, são compositores contemporâneos ou compositores de canção. Aí eu acho que acaba indo para esse lugar, né? Acho. Enfim, são os movimentos artísticos que vão mudando e os nomes vão mudando também, mas hoje, quando me perguntam qual tipo de música, eu falo que é canção, que é algo ligado à história, né? A canção. Enfim, essa coisa é super complicada. MPB, autoral, vira tudo um balé ali que você mete uns nomes e vai. Acaba virando rótulo e, na verdade, não dá para rotular um trabalho, né? A gente não consegue pegar uma obra de arte e colocar dentro de uma caixinha. Então, fica uma situação, quando eu olho o seu show, para mim, eu vejo diversas referências de muitas coisas. E muitas coisas me vêm ali. Eu consigo sentir diversas histórias, né? Inclusive, é uma das coisas, né? Onde que você bebe? Qual sua fonte? Onde você bebeu? Você fala muito também dos compositores contemporâneos. Eu, aqui, acho que os compositores contemporâneos são geniais, né? O que pese, sempre tem na arte, tem aquela nostalgia que parece que o que é antes é melhor, e não é, a gente sabe que não é. Tem coisas que são diferentes, momentos diferentes, processos históricos diferentes, experiências culturais diferentes, né? Onde que você bebe, Raíssa? Qual é a fonte? E beber no bom sentido. Eu estou falando, você falou do mate aí, mas Santos tem a caipirinha, né? Que foi inventada. Ai, olha, as inspirações vêm de todo lugar, é impressionante, né? Se você se permitir, se me permito, eu me inspiro nas formigas, sabe? Eu me inspiro no vento, vem daí, começa aí. E aí, e de artistas e pessoas de todas as profissões, né? Quando uma pessoa faz aquilo que ama, a gente sente. Seja fazendo o que for, né? A profissão que for. Então, mas musicalmente, eu comecei me inspirando na Carmen Miranda, na Baby do Brasil, Novos Baianos. Inclusive, quando eu tive. No segundo álbum, Matéria Estelar, tem a participação do Paulinho Boca de Cantor, dos Novos Baianos. Então, nossa, ouvir histórias assim foi realização pessoal, profissional, tudo junto, incrível, assim. E deixa eu ver. E aí, para poder cantar as músicas na hora de escolher, né? Com essas referências, eu aprendi muito Elza Soares também, de sentir aquilo que você está cantando e se divertir, e se permitir. E de brincar com texturas e usar a sua fragilidade a favor da história, né? Então, com elas eu aprendi muito isso. E aí, na hora de cantar, de escolher um repertório, de pensar na história, o último álbum fui escolhendo coisas que me faziam chorar, basicamente. Aquilo que eu ouvia me fazia chorar e nossa... que entrava nesse universo do João, né? Que é o homem velho que eu descobri em mim. Essa é a história do João, um homem que viveu a vida com a cabeça nas nuvens. E aí então eu gravei desde Jorge da Capadócia, do Jorge Benjor, até Isabela Moraes de Caruaru, que lançou um disco maravilhoso recentemente. E compositora contemporânea. E aí eu até peguei uma canção dela e misturei com uma poesia do Paulo Leminski. Então eu vou fazendo uma salada, assim. Paulo César Pinheiro também está nesse álbum, né, com uma canção. E Zé Manuel, Juliano Holanda, enfim. Aí eu vou misturando
E aí, fruto dessas últimas turnês, eu fui entrando em contato com muitas cidades além de São Paulo. Então, tem muita gente de fora, né? Mas uma coisa que eu percebi, e isso é recente para mim, eu fui parar para reparar que eu gravei, por exemplo, poucas compositoras mulheres. E fui acompanhada por poucas instrumentistas mulheres. Então, quando eu paro para fazer, até para analisar e observar a minha trajetória, eu percebo como também a gente é fruto do meio que a gente vive, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente nem percebe. Então, eu percebi isso recentemente, assim, de nossa, quantas mulheres estão, né, acompanhando e o recorte disso. Então, para quem não sabe, eu tomo frente do Sarau As Mina Tudo, que é um festival de música, artes plásticas, dança, performance, tudo, e é um palco para mulheres, mas na plateia homens são muito bem-vindos, inclusive é importantíssimo até para a gente não ficar falando só para a gente mesma. E faz 2 anos que eu rodo o Brasil levando esse projeto também, junto com a minha turnê, e proporcionando esse momento da gente se ouvir, né? Das mulheres artistas ouvirem e serem ouvidas, e não ter o receio de ser destratada ou não ouvida pelo técnico de som ou pela técnica de som. A coisa muda, e aí eu comecei a perceber histórias em comum entre mulheres pelo Brasil todo, de artistas, assim, de terem... antigamente, ó, não faz muito tempo, uma mulher que tocava bem era elogiada como essa aí toca que nem homem, essa aí toca que nem homem. Quando alguém falava que essa aí toca que nem homem, ele estava querendo elogiar, né? A gente elogiava assim. E quando você para pensar, é a coisa mais bizarra do mundo, né? Porque não, uma mulher não vai tocar que nem homem porque ela é uma mulher, ela vai tocar bem, né? Então, essas histórias que são que acontecem, que é frequente, e aí, por conta do sarau e de participar disso, era até desafiador para mim me acompanhar uma música aqui, outra música ali, e ser acompanhada por uma mulher, enfim. Então, por conta do sarau, eu passei a ouvir muito mais mulheres compositoras recentes, assim. Então, Carol Naine do Rio de Janeiro, mas que está morando aqui, Luísa Fittipaldi, de Pernambuco, Recife, a própria Isabela Moraes é uma compositora foda, 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 foda. Clarissa Ferreira, do Sul, também é foda. Maiara Pera. Aí tem muitas... Dandara Manuela, Marisol, Ananda Jax, enfim, aí tem uma lista assim gigantesca. Eu tenho até playlist do Spotify, ó, já vou aproveitar para fazer a propaganda, porque no Spotify tem a playlist Sarau As Mina Tudo, tem as redes, o Instagram, Sarau As Mina Tudo, para seguir e acompanhar artistas do Brasil todo, assim, e até de fora do Brasil a gente chegou a ter participações latinas também, e é um projeto foda, assim. Então, quem quiser acompanhar e também parar para sintonizar um pouco, né? Perceber quantas mulheres você ouve, quantos artistas negros estão na sua lista, quantos artistas trans, né? E aí a gente quebrando os nossos muros, né? A gente está falando disso no isolamento social, de como as distâncias estão mais curtas ou diferentes. Então, a gente reparar nessas distâncias também que foram impostas, né, esse sistema maluco, sacana muitas vezes. Você falou das compositoras, que são o Dandara Manuela, que esteve aqui com a gente, maravilhosa, tantas compositoras que você falou aí. Faço parte do movimento chamado Dandô, né, que é o movimento, o circuito de música da Mar, e que existem tantas compositoras ali nesse movimento. E compositoras assim que umas que foram referências realmente na minha vida, como a Kátia Teixeira, que é uma grande compositora, a própria Consuelo de Paula. Aí você vem com a nova geração, com a Manu Sagioro, com a Grazi Nervegna,
uma Nadia Campos, com uma galera, meu, assim, que tu pega o som, o que traz, né, de música, dessa experiência cultural, dessa vivência cultural. Com certeza, eu mesmo recentemente fiz um show só cantando compositoras, de Legal. Chiquinha Gonzaga até os dias de hoje. E assim, porque eu fui fazer uma pesquisa e que me incomodou muito de eu ter entrado no Google e colocado lá compositoras, mulheres, música brasileira. Olha, obviamente que existem diversas compositoras maravilhosas na música brasileira, né? A gente sabe disso. Mas quando você coloca no Google, para cada uma compositora que aparece 10 Chicos Buarque, 10 Caetano Veloso, 10... Então, assim, e outra, todas as mulheres, principalmente a gente, Chiquinha Gonzaga, passando por Dolores Duran, Maísa, todas essas mulheres lá, se tu vai cada vez mais para trás, essas mulheres eram metidas em escândalos, né? Mas não eram escândalos porque elas eram metidas em escândalos, mas porque a gente vive uma sociedade patriarcal, né? Porque esse era o assunto. Nossa, desculpa interromper, eu tô lendo a biografia da Elis Regina e passou justamente um episódio em que ela ficou gripada, doente pra caramba, toda aquela história, e aí ela entrou no palco para falar, olha, gente, estou sem condições, estou afônica, porque tô doente e tal. E aí, no dia seguinte, vai a matéria falando Elis Regina completamente bêbada, aparecendo no show ontem. E, tipo, situações, né? A Chiquinha Gonzaga perdeu a guarda dos filhos porque se separou. Ou seja, ela casou 3 vezes, sendo que a última realmente era o grande amor da vida dela, que era um rapaz português de 16 anos. Ela tinha 50 e pouco. Então, assim, mas era um amor, ficou até o fim da vida dela, eles ficaram juntos. E assim, ela foi perdendo as guardas de filhos dentro dos casamentos, porque ela se separou. Então, são várias questões, né, Raíssa? Raíssa, já falando de toda essa carga e influência que você traz, essas fontes que você vai beber, eu queria te pedir para a gente ouvir mais uma canção sua. Boa, eu vou. Então, já que a gente está falando disso, vou pedir Pedaço do Estúdio Show Livre, que foi esse show solo. Eu convidei a Natália. Eita, caramba! Natália Ferlin. Natália Ferlin, que me acompanhou nessa canção. E é uma canção da Ilana Queiroga com o Júlio Moraes. E aproveitando esse papo, então, acho que essa canção vai ser legal. Então, bora lá ouvir Pedaço. Vem pra enfeitar a vida, chegue cá, que toda noite agora nascerá, cheia de luz nesse lugar. Felicidade já tem seu nome estampado. Vem de corpo e alma, me dá tua mão, me faz voar sem desprender do chão. Não há razão pra não ter você do meu lado. Juntas vamos ser muito mais que 2 mundos se completando em nós. Fácil de perceber que o pedaço que falta em mim é você. Vem pra enfeitar a vida, chegue cá, que toda noite agora nascerá, cheia de luz nesse lugar. Felicidade já tem seu nome estampado. Vem de corpo e alma,
me dá tua mão, me faz voar sem desprender do chão. Não há razão pra não ter você do meu lado. Juntas vamos ser muito mais que dois mundos se completando em nós. Fácil de perceber que o pedaço que falta em mim é você. Juntas vamos ser muito mais que dois mundos se completando em nós. Fácil de perceber que o pedaço que falta em mim é você. Obrigada. Acabamos de ouvir pedaço com a Raíssa Bittar, e assim, já falando aqui, a gente estava falando aqui desse tema, que é um tema de extrema importância dentro do mundo de hoje. Inclusive, um grande amigo meu, tive o prazer de assistir um filme dele, O Silêncio dos Homens. Não sei se você pode assistir esse filme já, Raíssa. Não, fiquei curiosa. Maravilhoso, que fala de tudo isso e desse processo de desconstrução nós como homens, para passar por esse processo de desconstrução na sociedade. E a gente sabe que é uma sociedade patriarcal, e até hoje né? E a gente sabe que essa sociedade não muda se o sistema não muda, né? E a gente vai demorar para mudar o sistema, claro que vai demorar, porque isso aí está em outros lugares que muitas vezes a gente não tem esse acesso. Mas se a gente começar esse processo de desconstrução, a gente já começa a enxergar uma série de fatores que levam a gente a nos tornar, que nos tornou opressores, né? Que nem falar assim, pô, eu nunca escravizei ninguém, eu sou um homem branco, eu sou a imagem do colonizador, eu sou um homem branco, de olho claro, hétero, e não escravizei ninguém. Sim, mas a minha ancestralidade escravizou. E o meu papel a gente desfruta de privilégios dessa escravização, né? Dessa Somos opressão. herdeiros disso. Somos exato. A gente usufrui desse... O lance é esse, né? A gente não percebe muitas vezes, mas são os privilégios, né? Quando a gente não enxerga aonde é que a gente acaba ganhando em cima de outras pessoas, sem perceber, né? Sem saber que isso está acontecendo. É um processo. Recentemente escrevi um artigo e ele falava assim: miscigenação, herança do estupro colonial. Aí teve uma pessoa que falou: Danilo, eu sou lá do Ceará, você está desconstruindo Darcy Ribeiro, você está falando... Não estou desconstruindo, até porque Darcy Ribeiro não fala que a miscigenação é alguma... Nunca falou que a miscigenação é bonitinha, né? Ele falava que existia miscigenação, existia mestiçagem, claro que existia. Agora, você acha que a miscigenação é fruto do quê? Você acha que a Índia olhou para o homem branco e falou, se apaixonou, se encantou? Você acredita na história da inspiração de São Vicente? Que existe, que a Bartira se apaixona e se encanta com João Ramalho, né? Ou uma negra vem para o Brasil e se apaixona pelo senhor de engenho, né? Então, assim, a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que é um estupro colonial e a gente sabe que isso tem até hoje. Quantas cantoras hoje estão aí e que a pessoa fala assim, nossa, que vulgar. Vulgar por quê? Se é um homem fazendo, não é vulgar. Não é verdade? Como que você vê esse processo na atualidade? E já aqui, emendando essa pergunta, com um governo genocida e misógino que estimula o tempo inteiro, né? Aliás, não só como governo, estimulou antes de ser eleito e estimulava antes de ser eleito. Como que você vê isso, fora o desmanche de todas as políticas públicas de cultura? Né? Explosão, poeira, cadê? O que está acontecendo? O que está acontecendo?
É, é muito triste, é muito revoltante, é muito indecifrável, é muito. Não tenho nem adjetivos assim para explicar a sensação e o que é você ver, né, as consequências e os resultados de uma sociedade machista, racista, é, transfóbica, homofóbica, blá, 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 né? Capacitista. Então, é complicado você ver, né? E é bem. Como é que se tem esperança, né? De que as coisas estão mudando e de que as coisas vão melhorar? Eu fico nessa, assim. E o que eu posso fazer, né? Percebendo que eu fui criada dessa maneira, né? Que eu usufruo de privilégios por conta dessa sociedade que tem todos esses padrões, o que eu posso fazer, né? Como agir no círculo em que eu convivo e fazer alguma diferença nesse processo? Esse é um grande questionamento que eu tenho e que é o que me faz mover também, né? Para tentar quebrar, para tentar contribuir de alguma maneira e quebrar certas repetições, né? Esse é um grande desafio, assim. Então, eu tenho familiares, por exemplo, que, que são, como eu falo, conservadores é a palavra mais educada e pacífica que eu posso usar aqui agora, né? Já que possivelmente algum deles possa ouvir, quem sabe, mas enfim. Então é bem complicado, assim, né? Aquela coisa, eu sou aquela se você for reunir a família para trocar uma ideia, é bem possível um sair xingando o outro enfim, tem gente que não está nem convivendo com familiares por conta disso. Eu também me afastei de muitos e é muito complicado tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu sou um pouco chata e eu me sinto um pouco responsável, sabe? Então, se eu, que sou da família, não trazer para eles que as coisas estão mudando, até para minha vizinha, assim, outro dia minha vizinha veio, uma senhora, veio falar mal do vizinho que é gay, sabe? Uma coisa assim, poxa, poxa, dona fulana, põe um pi aí, pelo amor de Deus. Poxa, dona fulana, eu também sou, entendeu? O que a senhora está falando? Isso aí não tem nada a ver com a questão do lixo. Então, o que a senhora está falando é crime. Então, eu me sinto um pouco responsável de falar, olha, isso aí é crime. Isso que você está falando é crime. É crime de homofobia, de racismo. Esse comportamento, quando você fala de um cabelo ruim, fulano tem cabelo ruim, isso é racismo. Isso é crime. Então, eu me sinto um pouco responsável por estar onde estou e ser quem eu sou, né? E ter nascido nesse lugar, nesse corpo que me habita, que habito. Me sinto responsável e tento, não desisto, assim, tento de todas as maneiras e vou tentando cada vez mais aprender maneiras de tentar mudar aquele meio em que eu vivo, assim. Então, nossa, já me perdi aqui, nem sei mais o que a gente está falando. Esse assunto mexe. Eu até ia sugerir, aproveitando que estou aqui, vou falar de um curso que fiz da Tatiana Nascimento, que ela fala justamente sobre branquitude. E é um curso que eu indico e quero fazer mais vezes, inclusive, e indico para todos para a gente aprender, assim. Eu lembro dela falar muito, dela falar muitas coisas que iluminaram, né, a minha pequena mente, mas uma delas, por exemplo, é da culpa branca, que eu tenho muitos colegas que a gente divide essa sensação e, ai, porra, velho, porra, olha que bosta ali, o que aconteceu
com fulano, com ciclano, lá na porta do supermercado, ou não sei o quê, a gente fica com aquela culpa branca, né? Ali, o que fazer? E fica nessa, ai, vou postar no Instagram e tal. E aí, eu lembro da Tatiana Nascimento, que é essa pesquisadora, artista, poeta, ela fala, gente, culpa branca é... Puxa, eu não vou nem lembrar os termos que ela falou, mas resumidamente, de uma forma que eu possa explicar assim, ela fala que culpa branca não serve para nada, que é, no fundo, é reflexo da nossa sociedade católica, da culpa, que como se alguém viesse absolver da nossa culpa para que a gente se sinta bem. Então, o fato da gente se sentir culpado, então alguém pode perdoar a gente, porque, né, estou me sentindo culpado. Então, a gente acaba ficando num lugar cômodo de, ai, me sinto culpado por isso, né? Realmente, ai, como eu sou terrível, né? Mas, enfim, o que se faz para que isso mude, né? Então, é um curso bem foda, indico. Muito, muito interessante tudo isso que você falou. Eu não sei nem onde a gente estava. Na verdade, você falou tudo. Falou tudo, na verdade, porque por mais que a gente fale de qualquer governante, de qualquer pessoa, isso é fruto. Essa pessoa, ela sai de um lugar, né? Ela não nasce do nada, ela sai de um lugar. E esse lugar é justamente uma base que o tempo inteiro vai alimentando essas situações, essas posições, e a gente carrega isso na gente. Eu com muita sinceridade, a gente vem fazendo aqui entrevistas com diversos artistas e diversas artistas, e cada vez mais eu vou... Porque a gente aprende muito, né, com as pessoas que a gente vai dialogando. E eu vou cada vez mais falando, nossa, ainda... Às vezes a gente se sente assim, nossa, eu sou um homem hétero, branco, todo desconstruído, que bom. Aí vem uma pessoa e vê que não está. E você não está, precisa mais, e mais, e mais, e mais. Não é assim, e a gente vai ter que seguir dessa forma, vai ter que entender como que é esse processo. Esse filme, O Silêncio dos Homens, me marcou muito, porque justamente é um filme que, em vários momentos, eu, como homem, me identifiquei ali. Claro que tem muitas outras questões ali que eu não vivenciei, mas outras que eu vivenciei, mas me identifiquei muito ali. E eu acho que é isso mesmo, Raíssa. Eu acho que, assim, nada, que a gente estava falando até antes da gente começar esse papo, nada, a gente pode falar o que for, né? A gente não precisa ser panfletária, porque quando a gente traz você, uma realizadora, uma artista, com as suas obras, com o seu trabalho, você canta, e você está ali fazendo acontecer, isso já é a resposta para todo um sistema tenta te calar e que tenta calar as mulheres, e tenta calar negro, e tenta calar LGBTQI+, e tenta calar tudo que existe dentro do mundo que eles acreditam que sejam inferiores ou inferioras, e isso é a justificativa para tudo que aconteceu na história da humanidade, inclusive a invasão e a colonização europeia na África, na América, né? É a justificativa, são selvagens, são bárbaros, são inferiores. Então, é óbvio que o sistema quer transformar pessoas em inferiores para justificar a exploração e o massacre que ele causa, né? É muito difícil enxergar, né, os próprios podres. Muito. E eu, assim, obviamente, eu como fã aqui do seu trabalho, quero ouvir mais Raíssa Bittar. Vamos aí? Vamos. Então, já que a gente está nesse assunto intenso, vou pedir, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, com Estesia, que é essa banda de Recife, e uma música do Mestre Siba, que eu regravei, e tem sido um mantra durante o isolamento, assim. Então, acho que ajuda a gente a transformar a energia, né? Porque é isso, sentir as coisas a gente sente e como transformar isso em algo, né? Em sensações, em expandir, né?
Então, acho que essa música é uma boa agora. Então vamos lá. Um abraço ao Siba, grande músico, grande artista. Mas eu preciso dizer que essa canção eu conheci na voz de Raíssa Bittar e é na voz dela que a gente vai ouvir. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Com Raíssa Bittar, simbora. Lembra? Lembra o tempo em que você sentia, e sentir era a forma mais sábia de saber. E você nem sabia. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Quando eu vou dormir eu rezo pro mundo me acalentar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. De manhã escuto o mundo gritando pra me acordar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Ouço o mundo me dizendo, corra pra me acompanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Se eu correr atrás do mundo, vou gastar meus calcanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu procurei o fim do mundo, porém não pude alcançar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Também não vivo pensando de ver o mundo acabar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Nem vou gastar meu juízo querendo o mundo explicar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que quando um deixa o mundo, tem 30 querendo entrar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Galerinha, eu confesso que eu fiquei com medo dessa, olha, eu tô todo molhado, velho. Mano, estamos chegando aqui na entrega. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Eu vou continuar trabalhando, mas o vídeo eu vou encerrar por aqui. Eu acredito que eu consegui mostrar o que eu queria pra vocês. Acabamos de ouvir Toda Vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, com a Raíssa Bittar. A música maravilhosa, uma interpretação maravilhosa. Raíssa, eu só tenho aqui a agradecer a sua participação, quero agradecer a sua boa vontade, a sua generosidade de ter aceito o convite para participar aqui da Sacada Cultural na Rádio Brasil Atual. E para mim é uma alegria imensa poder bater esse papo com você, e nós vamos bater muito mais papo, e assim, não só bater papo, como no meu próximo disco eu quero que você participe, quero te chamar no meu próximo disco, e quero ser dirigido, quero ter um clipe dirigido por você. Aê! Amei, Danilo. Poxa, amei o papo. Abri meu coração aqui, espero que minha vizinha não ouça. Mentira, espero que ela ouça sim. E
E a Meio Papo é sempre muito bom, encontros, né, durante esse isolamento, papear com você e tanta história, tanta música, tanta coisa boa, assim. Então, agradeço por mais esse papo e estar aqui nessa Sacada Cultural pela primeira vez, uma honra enorme mesmo. Obrigada. Valeu, Raíssa. Beijão para você. E peraí, eu esqueci de falar. Oi. O clipe, sim, vamos marcar esse clipe aí, viu? E as gravações é só me chamar que já tô dentro. A louca, fiquei na história e esqueci dos... Tá fechado. Onde eu assino? Tá fechadíssimo, com certeza. Beijo grande, Raíssa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu!